Olá pessoal, professor Flávio, UFRN, tudo bem? Vamos analisar agora uma questão, ou seja, essa aula trata-se da resolução de uma questão, visto que todo o assunto teórico já foi visto em vídeos passados. Vocês podem checar o conteúdo desses vídeos lá no YouTube. Nós temos aqui uma questão com transformador, nós temos um transformador com 3 enrolamentos e nós temos um modelo com indutâncias mútuas. O circuito é esse daqui. Vamos analisar ele de uma forma melhor por meio desta simbologia. Então fica mais fácil e evidente avaliar esse circuito. É o mesmo circuito, porém redesenhado de uma forma melhor. E aqui fica mais evidente que todos os componentes estão em série. E também é fácil de verificar nesse circuito da esquerda. Uma corrente aqui circulando, ela vai circular por todos os elementos de uma forma série, elemento por elemento. Então, os elementos estão em série. Fica melhor visualizado nesse circuito. Como eles estão em série, podemos aqui realizar a associação de alguns componentes e fazemos isso nesse circuito. Então, de fato, fizemos a associação. Temos 3 resistores em série de 3, 2 e 3 ampere, ohm. Então o resultado final fica 8 ohms. Temos aqui um indutor de J5, um capacitor com impedância menos J8 e outro capacitor menos J4. Então resulta em um capacitor com impedância de menos J7 ohms. E temos aqui os 3 indutores com suas respectivas impedâncias, autoimpedâncias, e temos aqui também as impedâncias mútuas. Podemos reorganizar esse circuito para ficar um pouco mais visível desta forma. Coloquei aqui todos os indutores nessa linha horizontal, indicando aqui os seus valores de impedâncias mútuas, com os pontinhos, ok? Nos locais adequados. Não podemos esquecer os pontinhos que são de fundamental importância aqui. E agora podemos realizar a nossa análise. Como o objetivo é calcular a impedância deste circuito, podemos fazer o seguinte: se nós temos uma fonte de tensão, vai circular uma corrente. E a tensão dividido pela corrente é igual à impedância. Essa é uma das formas de fazer, ok? Didaticamente fica interessante fazer dessa forma. Poderíamos fazer já calcular a impedância diretamente, mas neste momento vamos fazer dessa forma. Então, se precisamos aqui da relação entre tensão e corrente, podemos aplicar, certo, as correntes de malha. Então, só tem uma malha, vamos percorrer essa malha, vamos considerar a corrente 1 nesse sentido, ou seja, vamos fazer um percurso aqui no sentido horário e vamos avaliar a queda de tensão elemento por elemento. A soma dessas quedas de tensão vai ser igual a zero. Lei de Kirchhoff das tensões. Primeiro elemento é esse capacitor. Seguindo a direção da corrente, então a corrente com esse sentido, teremos um potencial positivo em cima, um potencial negativo embaixo. E na nossa expressão, iremos sempre considerar o primeiro potencial encontrado no elemento, que é um potencial positivo. Então teremos aqui mais menos J7 vezes I1. Estou colocando aqui ao lado a nossa expressão. Então no momento temos menos J7 vezes I1. O próximo elemento é o resistor de 8 ohms. Seguindo novamente aqui o sentido da corrente, teremos um potencial positivo aqui, e ele é o primeiro potencial encontrado. Então teremos mais 8 e 1. Já atualizei a fórmula aqui. Mais 8 e 1. Próximo elemento vai ser esse indutor. E seguindo aqui o caminho aqui da corrente, o primeiro potencial a ser encontrado é mais. Então vamos considerar aqui
certo? Teremos aqui mais J20 que multiplica em 1. Já atualizei na fórmula. Mais J20 em 1. Só que isso daqui, obviamente, é a impedância, é a autoimpedância, porém, esse elemento ele tem um acoplamento magnético com dois outros elementos. E agora precisamos considerar esse acoplamento, que é representado aqui pela impedância mútua. Então, vamos agora considerar o primeiro acoplamento entre esse elemento de J20 com o elemento de J15. Veja que a corrente I1 entra no ponto e no outro indutor a corrente também entra no ponto. Quando a corrente entra no ponto, mais corrente entrando no ponto, isso vai resultar no sinal positivo, ok? Lembrando lá da aula passada que os fluxos vão se encontrar, isso aí vai resultar no sinal positivo. Então teremos mais a impedância mútua, que é J2, que multiplica a corrente do outro indutor, desse indutor, que por sinal é I1. Então teremos mais J2 I1. Vamos agora considerar a impedância mútua com o outro indutor. Então teremos aqui, ó, corrente entrando no indutor J20, corrente saindo no indutor de J10. Então, quando a corrente entra e a corrente sai, usaremos aqui um sinal negativo. Então, vai ser menos a indutância mútua entre eles, que é J2, então menos J2, vezes a corrente no outro indutor. Estamos analisando o indutor J20, então vamos considerar a corrente do indutor J10, que, por sinal, nesse circuito é I1. Por isso que ficou menos J2 I1. Vamos para o próximo indutor. Nesse próximo indutor, certo? Seguindo aqui a queda de tensão, temos que um terminal positivo aqui, então potencial maior desse lado, então iremos considerar mais, é o primeiro potencial desse elemento, então mais J15 e 1. Já está atualizada nossa fórmula. Porém, mais uma vez, ele tem acoplamento magnético com outros elementos. Então vamos considerar novamente as indutâncias mútuas com esse elemento de J15. E são dois, olha, tem indutância mútua com esse e indutância mútua com esse. Vamos lá. Então, a indutância mútua aqui, veja que a corrente entra no ponto e a corrente entra no outro indutor também, no ponto de referência. Quando a corrente entra, nós temos o sinal mais. Então, vai ser mais a indutância mútua, que é J2, mais J2. Estamos avaliando o indutor J15. Então, iremos multiplicar pela corrente do outro indutor, que no caso é o J20. E também é I1. Então, ficou mais J2 I1. E agora, avaliando a mútua entre o outro indutor, nós temos aqui corrente entrando, corrente saindo. Teremos aqui um sinal negativo. Então, menos a indutância mútua entre eles dois, que é J1. Então, menos J1 vezes a corrente do indutor J10, porque estamos analisando o indutor J15. Então, quem é a corrente do indutor J10? É I1 também. Então, vai ficar menos J1 I1. Temos que contabilizar agora esta última impedância. Veja que ela tem impedância própria de J10 ohms. O primeiro sinal aqui é positivo nessa corrente, nesse sentido. Então, teremos mais J10 I1. E agora contabilizamos as suas componentes mútuas. Primeiramente, temos uma componente mútua entre esses dois indutores. Veja que a corrente entra e corrente sai. Isso resulta em um terminal em uma polaridade negativa. Então, vai ser menos a indutância mútua, que é J1. Então, vai ser menos J1, que multiplica a corrente do outro indutor, que é o indutor de J15. Ou seja, é a mesma corrente, I1. E por fim, ela também tem uma indutância mútua com esse outro indutor. Temos aqui corrente saindo e corrente entrando, sinal negativo, então vai ser menos a impedância mútua, que é J2, então vai ser menos J2,
vezes I1, porque I1 é a corrente do outro indutor. Por fim, temos que contabilizar aqui a fonte de tensão. Seguindo aqui o sentido dessa corrente, nós temos aqui o primeiro potencial é negativo, então teremos menos V1. Daí, V1 sobre I1 vai ser igual a 8 mais J36 ohms. E isso daqui é a impedância do circuito, a impedância vista pela fonte. Z é igual a 8 mais J36. Isso daqui é a solução final. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like do vídeo e nas próximas aulas aí teremos mais conteúdo para vocês. Se inscreve no canal e bom estudo. Até a próxima.